Olá, primeiro agradecer vocês o tempo disponibilizado por a gente bater esse papo aqui e por vocês fazerem o treinamento com os colegas de vocês também, tá? Então, hoje a gente vai conversar para a gente alinhar os nossos conhecimentos, as nossas percepções sobre a manipulação dos catéteres para prevenção de infecção de corrente sanguínea, tá? Lembrar que infecção de corrente sanguínea, ela pode estar relacionada a qualquer dos catéteres. Então, a gente pensa nos catéteres periféricos ou nos catéteres centrais, é via de acesso da mesma forma. Quando a gente faz a observação dos catéteres centrais, tem bando, tem cuidado todo especial em manipular o catéter, mas a via, ela se dá da mesma forma, né? A via hematogênica, ela é acessada tanto pelo catéter central como pelo catéter periférico. Então, gente, é preciso que a gente tenha muito cuidado na manipulação desses catéteres. E quem faz isso somos nós, né? Então, eu quero que vocês transmitam para os colegas o cuidado que a gente tem que ter desde a seleção da via de acesso, desde a escolha do catéter até a manipulação, seja ela qual for. Então, aqui, né, pensar que cada catéter tem sua especificidade. E do mesmo jeito que um catéter tem vantagem e que ele facilita ou ele viabiliza o atendimento do paciente, ele também é merecedor de cuidados. A primeira coisa que a gente fala quando a gente fala de manipulação de catéter é higiene de mãos. A higiene de mãos ela pode ser por água e sabão ou ela pode ser pela utilização do álcool em gel. Cada uma das situações tem suas particularidades. Então, se eu estou indo passar um catéter, eu preciso da higiene de mãos com água e sabão. Às vezes, entre procedimentos limpos, eu posso lançar a mão do álcool. Ele é efetivo, ele é eficiente da mesma forma. Mas eu preciso garantir que as minhas mãos estejam limpas. E não, mas eu estou usando luva, mesmo assim. Antes de colocar uma luva, eu preciso garantir que a minha mão está limpa, né? Eu preciso baixar a colonização da minha mão. Então, eu preciso passar ou álcool ou água e sabão. Cada um deles a gente vai respeitar a técnica, tanto da água e sabão quanto da utilização de álcool, mas eu preciso garantir que ela seja de fato realizada. A via de contaminação, ela pode se dar desde o momento da passagem, da inserção do catéter. Então, eu estou aqui mostrando para vocês um catéter periférico, né? A inserção de um catéter periférico. Mas se ele fosse um central, o cuidado é o mesmo. Então, eu preciso que, na hora que eu for passar o catéter, na hora que eu for inserir o catéter, a quantidade de unidade formadora de colônia aqui seja a mínima possível. Se eu estiver falando de um catéter periférico, eu vou usar um álcool 70 e vou fazer a limpeza do sítio de inserção. Se eu estiver falando de um catéter central, eu vou usar o degermante e vou esperar secar e vou também garantir a via de inserção. Seja ela qual for, ela precisa, no momento da passagem, ela tá limpa aqui, né? Por isso que a gente precisa limpar o local escolhido. Aí vem a mão, né? A mão, eu tenho que garantir que a mão esteja limpa. Seja por água e sabão, seja por utilização de álcool, mas eu preciso garantir que essa mão aqui esteja limpa. Pode ser uma contaminação na inserção, pode ser uma contaminação porque eu fiz a colonização do hub do catéter e aí na hora entrou, né, o contaminante de pele, por exemplo, aqui. Mas, para isso, eu vou lançar a mão, então, da limpeza do hub do catéter. A limpeza do hub do catéter, ela vai se dar com a fricção mecânica de álcool 70. Não pode ir lá instilar álcool e falar que limpou. Durante as observações, a gente, infelizmente, observou essa situação. Não pode. Preciso fazer fricção mecânica 10 vezes friccionar mecanicamente. Posso contar 15 segundos? Posso, mas
aqui no hospital, a rotina que a gente tem é limpar, contar, né, as limpagens em 10 vezes. Então, eu preciso fazer uma ação mecânica aqui e garantir que esse local esteja limpo. Se eu estiver falando de um conector valvulado, a mesma coisa. Eu tenho que garantir que a conexão aqui vai estar limpa na hora que eu infundir a seringa para fazer o equipo. Eu preciso garantir que esse ponto aqui esteja limpo na hora que eu for inserir a medicação. Outra coisa também é falar assim, e se eu não tiver o álcool suave? Se eu não tiver o álcool suave, eu vou lançar a mão do que tiver à minha disposição, mas sempre vai existir um material para que eu faça a limpeza mecânica desse hub do catéter. Eu quero que vocês insistam com os colegas da importância de fazer isso, porque a gente, na observação cega, a gente conseguiu perceber a situação onde o colega não fazia a limpeza do hub do catéter. E isso precisa ficar claro para eles, vocês vão ver na hora que vocês pegarem material do treinamento, a gente coloca várias evidências de que precisa fazer essa limpeza, viu? Então, eu quero que vocês sejam bastante firmes nesse sentido. Outra imagem de apoio que a gente vai colocar para vocês é essa imagem aqui, que são as vias de acesso. Cada catéter tem sua indicação. Cada indicação tem sua via de acesso. Então, se eu estiver falando de um PIC, onde ele vai estar, se eu estiver falando de um catéter central, de um Shine, de um midline, de um catéter femoral, seja onde ele for, às vezes vocês vão precisar de material de apoio com imagem para mostrar para os colegas aonde é que o catéter está chegando e por que a gente tem que ter tanto cuidado com eles. O material, cada um dele tem sua indicação. Então, é o que a gente conversa com todo mundo na hora de escolher um catéter. Eu vou escolher um catéter dentro daquilo que o paciente precisa, né? Eu preciso fazer suporte à vida dele, então tem que ter o catéter à disposição. Mas eu preciso selecionar aquele catéter que é de menor risco para ele no momento. Então, muitas vezes o paciente não precisa de um catéter central. Ele pode, por exemplo, um catéter de longa permanência periférico fazer às vezes da assistência dele. Outras vezes, não, ele precisa de um catéter central, de grosso calibre, de longa permanência, e assim ele vai precisar. Às vezes, dá para a gente fazer, por exemplo, um PIC, uma inserção periférica de um catéter central, que vai suprir as necessidades dele. E outras vezes, não. Outras vezes, o que eu tenho é uma veia femoral para fazer um acesso direto, e é lá que eu vou fazer. Mas lá também eu preciso garantir que o paciente tenha todos os cuidados que são propostos para aquele procedimento. Aí, então, a gente lança mão daquilo que a gente chama dos bundles. Os bundles, eles vieram para garantir, no sentido de garantir que um pacote de medidas, todas reunidas, tenham como resultado um valor de segurança para um procedimento, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar deles, mas eles existem exatamente para isso, para garantir que, juntando todas aquelas medidas, eu vou ter um coeficiente de segurança para o paciente na hora da realização do procedimento. Aqui eu coloquei alguns tipos de catéter e falando um pouco dos curativos. Outro ponto bastante importante é a gente pensar que o curativo ele tem que ser íntegro. Então, curativo não pode estar úmido, curativo não pode estar soltando, curativo não pode estar sujo. Não pode ter nada que interfira na integridade do curativo. Então, por exemplo, desde um fio de cabelo, que está lá dentro do curativo, até um fio que está garantindo parâmetro de um paciente e está lá no meio do fio, não, no meio do filme do curativo. Não pode. O filme ele tem que estar completamente aderido e garantindo que eu faça a observação do ósseo. Por quê? Lá dentro do bando, né, os estudos mostram que se eu garantir a limpeza do ósseo de inserção, se ele estiver seco, eu tenho um melhor prognóstico para aquele catéter. Ele vai resistir por mais tempo ali, fazendo aquilo que ele precisa de desenvolver. O curativo, ele precisa ser observado rotineiramente,
né? Então, a gente tem a rotina implantada da observação do catéter. Não pode ter rubor, não pode ter calor, não pode ter umidade, não pode ter sujidade. Ah, Juliana, mas às vezes eu preciso lançar a mão do ponto de gás, eu preciso usar gás com micropóreo. Precisa. E quando ela precisa ser utilizada, ela está certa de estar lá. Eu não vou enxergar o ósseo, mas eu estou, naquele momento, garantindo que a umidade que não pode estar ali presente vai estar sendo absorvida pela gás. Por isso, ela tem um tempo para ficar ali. Passou o tempo dela, tem que ser retirada e tem que ser utilizado o filme. Ah, bom, eu cheguei no momento que eu tenho o filme, então vou lançar a mão daquilo que eu tenho. Mas eu vou trocar muito mais vezes. E a gente precisa garantir que os colegas entendam que dentro da situação e do material que a gente tiver à disposição, é nele que a gente vai prestar nossa melhor assistência. Porque precisa ser assim e porque dá para ser assim. A gente sabe fazer dessa forma. Então, eu gostaria que todos vocês conversassem com os colegas de equipe no sentido de que a gente vai prestar assistência na melhor forma que tiver disponível naquele momento. Uma coisa que a gente tem conversado bastante entre todos nós, né, entre a assistência com os técnicos, assim, mas eu não tenho o valvulado. Não tem problema não ter o valvulado. É a melhor opção, mas se não, eu vou manter o meu sistema fechado, né? Eu tenho que garantir a limpeza do meu sistema. E tá tudo, tá certo, eu vou fazer assim, porque é possível fazer assim, viu? Esse momento pode ser um momento que a gente precise de uma discussão maior. E na hora que vocês estiverem preparando o treinamento, voltem no material que vai estar lá. Eu vou colocar um material para vocês referenciarem as informações. Volte nele, olhe, ou fala comigo toda hora que precisar. Pode ser no Zap, igual a gente conversou, pode ser na hora que eu estiver presencialmente aqui dentro da instituição, viu? A gente tem que garantir que os biofilmes se formem o mais tarde possível, né? A gente tem que garantir a saúde desse catéter. Então, o que a gente quer é que ele esteja limpo, né? Que a quantidade de unidade formadora de colônia dele seja a mínima possível. Por isso que é feito todos esses cuidados no catéter. Aqui vocês vão ver que tem pontos de orientação, tanto para inserção quanto para manutenção. Por que da inserção? Porque a gente tem aqui no hospital implantado os instrumentos de bando. O bando existe para estruturar a intervenção. Então, toda vez que for passar um catéter central, seja ele de inserção periférica, ou seja ele um catéter central passado pelo médico, vocês têm autonomia para fazer interferência no processo se vocês observarem que alguma medida foi quebrada. A passagem, ela precisa ser asséptica. Preciso ser garantido que todas as medidas foram cumpridas. Então, se na hora da passagem vocês perceberem que qualquer um dos itens aqui foram quebrados, é preciso interromper a passagem. Todas as vezes que tem reunião, todas as vezes que a gente tem revisão de processo, todas as vezes que a gente conversa com a média gestão e com a alta gestão, a gente reforça o compromisso do hospital em garantir que vocês tenham autonomia para fazer essa passagem do catéter. Porque observar a passagem do catéter também é fazer a intervenção quando ela for necessária. Alguns de nós sabem, né, que a gente já fez intervenção através das informações que vocês colocaram aqui. Então, precisa garantir para a equipe que isso não é só um papel, que é a forma que a gente tem de fazer a passagem segura, que é de garantir a segurança do paciente na hora que a gente está passando o catéter, viu? Então, reforcem com seus colegas que e não é um papel só que vocês estão preenchendo, né? Não é só uma folha que está sendo feita, que faz isso para garantir que eles tenham estrutura de intervenção quando é necessário. E quando precisar, né? Aí fala com a gente da CCH e a gente faz o suporte por trás. Se a intervenção não foi aceita, se teve qualquer problema ali. Mas é preciso que esteja todo mundo paramentado, viu? Não esqueçam que quem estiver dentro do quarto tem que estar paramentado, que precisa ter feito desgermação de mão, desgermação de pele na hora de fazer a inserção do catéter, que
enfim, que todos esses cuidados aqui precisam ter sido tomados. E também a manutenção do curativo, né? Então, o enfermeiro, no decorrer dos dias de vida do catéter, ele vai preenchendo aqui o documento, no sentido de informar como é que está a saúde daquele catéter. Se tem secreção, se o curativo está em ordem, se ele está limpo e seco, enfim, tudo o que está colocado aqui no documento do checklist. O pessoal da equipe da CD infantil tem algumas particularidades, né? Então, o verso do bundle também é um pouco diferente, mas aí é só o conhecimento para vocês terem material para conversar com o colega se precisar, tá? Outra coisa também que é bastante importante é aquilo que a gente já percebeu que é fragilidade. Então, quando a gente fez a observação cega, né? Quando a gente fez o diagnóstico da manipulação do catéter, isso a gente viu que não tá legal. Esses foram os itens que mais foram observados falhas. Por isso, a gente precisa que vocês estejam bem alinhados, tá? Na hora que terminar essa aula, precisa garantir que vocês tenham esses itens com muita clareza, que é a importância do cuidado da higiene de mãos na hora que vai acessar o catéter e depois. Então, precisa garantir que a mão esteja limpa na hora de acessar o catéter, que precisa fazer a desinfecção do hub do catéter com as fricções 10 vezes. Essa é uma fragilidade bastante importante, precisa ter cuidado com isso. E precisa ter cuidado com os conectores, com a dânula e com os fechamentos, né? Então, as torneirinhas, elas precisam ficar fechadas. Aquelas tampinhas vermelhas, elas têm que ser usadas uma única vez. Já foi pedido por vocês, a gente já está conversando com a estrutura do hospital, para que vocês consigam ter as tampinhas de mais fácil acesso, não só as 5 que vem a cada comer de plantão e depois vai repor. Mas isso ainda não é uma questão resolvida. Então, tenham as torneirinhas, né? Tem que falar com os colegas que mesmo que está difícil agora, mas tem que ter as torneirinhas, as tampinhas à disposição, porque precisa fechar. O sistema aberto, ele requer que eu feche. E fechar significa trocar todas as vezes que eu acessar o sistema, viu? Tem que trocar. Usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Quem está com o paciente com catéter central e valvulado, aí pronto, tá lá a válvula, né? Eu vou limpar, fazer a desinfecção do hub do catéter e vou fazer os acessos quando eu precisar. Mas quem está no sistema aberto dos catéteres periféricos precisa ter as tampinhas da torneirinha fechada a cada uso, viu? Não pode esquecer. E que precisa ser observado continuamente. Então, a questão dos curativos que eu falei, precisa ter bastante cuidado na observação dela. Eu sei que quem faz a troca não são vocês, né? Então, não é o técnico que vai lá e faz a troca, mas precisa falar com o enfermeiro e cobrar que a troca do curativo seja feita quando for percebido que ele não está íntegro. Então, o curativo precisa estar limpo e seco e a película precisa estar bem fixada. Se está soltando, já não está íntegro mais. Precisa ir lá e pedir a troca, viu? E quando também tiver com a gás, né? Aí as trocas são mais frequentes e precisa fazer sempre que tiver qualquer umidade e excessos na gás. De que forma, então, que a gente propôs fazer isso? Foi através da intervenção estrutural, que já está sendo feita, tanto com a média gestão quanto com a autodireção, e o treinamento que a gente está preparando agora para fazer com vocês, e depois vocês vão multiplicar com os colegas, tá? Aqui é um exemplo, viu, da fixação do curativo, da fixação correta. Quem for optar por fazer o cenário, vai ver que a gente colocou lá material para situações erradas, né, que podem dar suporte para vocês na hora da escolha do treinamento, tá bom? Na hora de montar o cenário. E aqui, então, vai estar, né, no final da aula, vai estar lá junto com os anexos, o cenário base de criação, tá? Para o treinamento. Aí, como a gente já conversou, vocês escolham lá entre as 3 propostas qual que vocês vão ficar mais confortável para executar. Não faz mal ser diferente na equipe, só precisa conter as informações, né, que a gente colocou como essenciais. E quando terminar de escolher, de montar, de preparar, mostrar
para a gente lá da CCH, né? Provavelmente eu que vou ver com vocês, mas mostra, vê como é que ficou. A gente, se tiver que precisar de ajustar alguma coisa, a gente ajusta. Se não, daí vocês já vão fazer e aplicar propriamente o treinamento, tá? De antemão, em nome da CCH, eu já agradeço a disposição de vocês em fazer o treinamento, em preparar, né? Em se utilizar do tempo de vocês para preparar o treinamento, depois para aplicar. Já foi acertado com a Bruna que quando chegar na semana do treinamento, eu acho que mais uns 15 dias, né? Ela vai ajustar a rotina de vocês, por isso assim que vocês virem a aula e já começar a preparar, vocês já vão me avisando no grupo, porque ela vai preparar a escala para que vocês tenham tempo de aplicar o treinamento, né? Porque não é uma coisa tão simples assim fazer a aplicação do treinamento. Então, já está ajustado com ela, já está alinhado, que vocês vão ter um tempo dentro da escala de vocês para executar o treinamento com os colegas. É importante que o máximo possível de colegas sejam atingidos para que a gente consiga uma assistência uniforme, né? Então, muito obrigada a todos pela atenção e conforme, depois que vocês terminarem de ver a aula, o que ficar de dúvida, vocês me procurem, seja por WhatsApp, seja por presencialmente, vocês me procurem. A equipe da noite fica assim acertado que toda segunda noite eu vou passar a visita com vocês. Então, a gente vai conseguir se ver, né? Mas vai conversando comigo por WhatsApp também, porque às vezes fica mais eficiente a troca de informação, viu? Muito obrigada a todos vocês e até mais, a gente se fala.